O projeto Os Sistemas de Produção Pecuários na Bacia do Rio Ibirapuitã e suas relações com a água e a energia na produção de alimentos, Nexus Pampa, abordou de forma transdisciplinar e participativa as relações entre água, energia e alimento, tendo como área de estudo a Bacia do Rio Ibirapuitã, localizada no Rio Grande do Sul. Uma das principais metas do trabalho é descrever como uma metodologia sistêmica pode ser colocada em prática. O projeto foi desenvolvido por uma rede de colaboradores coordenados pela Universidade Federal de Santa Maria. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, nos deparamos com fatores como o rápido crescimento populacional do planeta, o acelerado uso dos recursos naturais e o processo de globalização econômica e cultural. Neste contexto, 3 elementos chaves que não podem mais ser dissociados são a água, a energia e o alimento. Mas aqui, o desafio é como trabalhar de maneira conjunta esses elementos a nível local, regional e global. Junto a este cenário, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ao propormos o Nexus Pampa com escala regional, tendo como unidade de estudo a bacia hidrográfica, aceitamos o desafio de trabalhar o enfoque Nexus de maneira integrada, utilizando para isso a expertise de parte do grupo que trabalha com metodologias sistêmicas. Adaptamos a metodologia MESMES, transformando o tripé social, econômico e agroecológico nos fundamentos indissociáveis do enfoque Nexus, a água, a energia e o alimento. E assim, constituímos os eixos a serem trabalhados com os indicadores. Assim surgiu a metodologia Nexus MESMES. A unidade escolhida foi a bacia hidrográfica do Rio Ibirapuitã, que reflete os sistemas de produção do bioma Pampa. Ao examinarmos os sistemas presentes na bacia, observamos que no terço inferior permanecem os sistemas pecuários. No terço médio, um grande aglomerado urbano, a cidade do Alegrete, com sua pecuária urbana. E no terço superior, o uso intensivo do solo através de cultivos anuais associados à produção pecuária. A importância da área de produção ambiental do Ibirapuitã, a APA do Ibirapuitã, ocupa grande parte da bacia e adiciona um componente importante que deve ser considerado. O projeto também contemplou ações focais, como a dinâmica dos fluxos de água e de sedimentos dos rios, a qualidade e a produção dos campos nativos, a possibilidade do uso de biodigestores, a energia eólica, entre outros. O imperativo por soluções passa por uma profunda revisão do papel do alimento produzido no Pampa Gaúcho e de seus canais de abastecimento. O avanço do cultivo da soja e da silvicultura substituem áreas destinadas à produção pecuária e induzem uma produção de commodities com fins não alimentares para o mercado interno e externo, tendo impacto na dinâmica da produção de alimentos, energia e água. A proposta operacional do Nexus MESMES segue a estrutura MESMES em ciclos sucessivos que dão origem a um processo dinâmico e em espiral. Isso contrasta com os métodos convencionais, em que geralmente se examinam os sistemas de forma estática, considerando-os em um tempo determinado. A construção dos indicadores dos diferentes eixos para os sistemas produtivos da bacia do Rio Ibirapuitã seguiu as etapas do ciclo de avaliação da metodologia MESMES. A primeira etapa consistiu em definir e caracterizar os sistemas produtivos avaliados dentro do projeto Nexus Pampa. Identificou-se uma heterogeneidade produtiva na bacia do Rio Ibirapuitã, composta por diferentes sistemas de produção. Essa variabilidade se dá pelas características distintas de relevo, vegetação e solo da região. Os sistemas podem ser caracterizados em 3 tipos: sistemas pecuários, que consistem na exploração exclusiva da bovinocultura de corte,
e/ou da ovinocultura em campo natural. Sistemas integrados, que exploram a bovinocultura de corte e/ou a ovinocultura de forma integrada a lavouras temporárias, especialmente de arroz e/ou soja, e sistemas de produção de leite. Também foi definida a subdivisão da bacia em Bacia Hidrográfica do Rio Ibirapuitã, APA, delimitada pela Área de Proteção Ambiental do Rio Ibirapuitã, a Bacia Hidrográfica do Arroio Caverá, Bacia Hidrográfica do Arroio Paipasso, Bacia Hidrográfica do Arroio Inhanduí, Bacia Hidrográfica do Rio Ibirapuitã Alegrete, Bacia Hidrográfica do Rio Ibirapuitã Mariano Pinto. O censo do IBGE aponta 2.685 estabelecimentos na bacia do rio Ibirapuitã. A partir daí, escolhemos uma amostra mínima representativa de 104 propriedades rurais e foram realizadas 121 entrevistas. Na metodologia Nexus Mesmes, o princípio sociobioeconômico atua de maneira indireta nos atributos, enquanto os indicadores das dimensões água, energia e alimento apresentam interferências diretas nos atributos de sustentabilidade. O índice que indica o maior nível de sustentabilidade possível para as dimensões água, energia e alimentos seria de 300, oriundos do nível 100 individual máximo de cada dimensão. Assim, a média das 121 propriedades foi de 203, enquanto os resultados para a propriedade de menor sustentabilidade foi de 152 e a de maior sustentabilidade 233. Quando observamos os resultados para os âmbitos, um primeiro nível de desagregação para as dimensões, podemos entender melhor como cada um deles contribui para o valor na dimensão e para o valor total. Quanto aos atributos de sustentabilidade, o maior nível é de 500. Os resultados para as propriedades de menor sustentabilidade foram de 262 e o maior índice de 398. Estes atributos também podem ser verificados por cada subbacia. Também é possível comparar a nível de propriedade de subbacia e de bacia. Por fim, a conexão dos indicadores do Nexus Pampa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é realizada por meio dos indicadores comuns aos diferentes objetivos. A potencialidade da metodologia proposta ao incorporar aspectos do ambiente geral socioeconômico ambiental e das dimensões água, energia e alimento pode ser demonstrada nos resultados apresentados. A descrição completa pode ser obtida no site do projeto e na segunda edição do livro.